que ele não entende o que dizes. Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Paulo, primeira carta aos Coríntios. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende. Portanto, o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, é preciso que que cada palavra desperte uma ideia, e desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmo por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinando o número de vezes e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo, é rebaixado. Que façamos as nossas preces de coração. Esqueçamos as preces prontas. Esqueçamos também de dizer e repetir quantas vezes for: eu não sei rezar. Todos nós sabemos. Rezar é um diálogo com o Pai. É um momento de profunda intimidade com Deus, quando temos a oportunidade de agradecer. E é exatamente o que estamos fazendo aqui neste momento. Em gratidão, Senhor, oramos a Ti, pedindo forças para o nosso caminho e sabedoria para enfrentarmos as nossas dores, sabendo quão são necessárias para a nossa evolução e aprendizado espiritual. Rogamos, Pai, por todos aqueles irmãos que necessitam mais do que nós aqui, por aqueles que sofrem nas ruas, pelos irmãos hospitalizados, pelos irmãos usando drogas, tentando fugir de uma realidade sem entender, por todos aqueles que cometem delitos sociais e encontram-se encarcerados, pelos que estão mergulhados nas loucuras de vidas e experiências não aproveitadas. Rogamos, Pai, por todos aqueles que estão em nossos pensamentos, por aqueles irmãos, pelos irmãos que necessitam de forças mais do que as nossas para continuar enfrentando todas as dores e começando os nossos pedidos pela nossa querida irmã Delice Castro, a quem nós dedicamos agora há pouco tão bela música. Rogamos ainda por Heron Vasconcelos Alves, Marisa Alvarenga da Silva, todos internados, hospitalizados, em busca da cura. Caio Santana, Onofre Rodrigues de Oliveira, Cleberson Antunes Ferreira, Gildásia Trápia dos Santos, Alci Vieira, Débora Larissa Alves Gonçalves, Ana Lúcia Menezes e Silva, Marília Ramaciotti Silva Moura,
Amedéia Figueiredo Viterbo, Valdo Luiz Figueiredo Viterbo, Júlio César Souza Vieira, Munira Ribeiro Sampaio, Inácia Ferreira Souza. Esses são os irmãos desencarnados: Kleber Pinto Melo, Nilton Andrade Araújo, Maria José Marcelina das Virgens e Arthur Costa. Rogamos, Pai, que olhe por todos esses irmãos e tantos outros que necessitam das nossas orações e luz. E como todos nós somos luz, que elevemos os nossos pensamentos, transformando-os em luz e amor, para que junto com todos os irmãos trabalhadores desta casa, irmãos de Espírito, essas orações cheguem ao Pai e essas luzes sejam derramadas sobre todos nós. Que a nossa noite seja de muita luz, de muita paz e amor. Que assim seja. Todas as reuniões doutrinárias do mês de janeiro estão baseadas no livro Renovando Atitudes de Francisco do Espírito Santo, pelo Espírito de Hamed. Na próxima quarta, amanhã, nós teremos como tema Os Olhos do Amor, e quem nos falará será Suilane Souza. Na quinta-feira, Francisco Mazan vai falar sobre velhas recordações, velhas doenças. No próximo domingo, Tânia Menezes falando sobre extensão da alma. E hoje, a arte da aceitação. Quem nos falará será a nossa querida amiga, companheira aqui da casa de tanto tempo, Josieda Amorim, a quem eu passo a palavra. Uma boa noite para todos nós. Boa noite. Nós poderíamos hoje, nesse início de conversa, ficar só com o título do livro, A Proposição de Renovar Atitudes. Só esse título já é um grande convite para um ano que se inicia, para muitas das almas que com certeza estão um tanto quanto cansadas ou desanimadas pelas dificuldades ou desanimadas pelas repetições de algumas dificuldades. Mas aí a proposição, além de renovar as atitudes, vai um pouco além. Vai para o capítulo A Arte da Aceitação. No primeiro momento, a gente também poderia ficar só com esse título, porque a aceitação é uma arte. E como nós sabemos, toda arte implica numa ciência, num estudo, num aprofundamento, numa renovação de atitudes, numa renovação de movimento, de comportamento. Então, falar da arte da aceitação é falar, por exemplo, de inúmeras pessoas com as quais nós vivenciamos determinadas experiências, inclusive como a nossa companheira que foi lembrada aqui agora. Exercitar a aceitação é buscar um entendimento profundo do sentido daquela experiência, do sentido daquela palavra, do sentido da mensagem
seja ela através de uma música, através de uma situação de adoecimento, de um conflito, de uma crise. E na proposição inicial do capítulo, o Espírito Ramanete traz para nós a seguinte citação: o homem pode abrandar ou aumentar as suas provas pela maneira que encara a sua vida terrestre. O homem pode abrandar ou aumentar as suas provas pela maneira que encara a sua vida terrestre. Vamos então buscar a reflexão desta afirmativa. A reflexão dessa afirmativa, que é um convite ao que o título, tanto do capítulo como do livro, nos propõe: a arte de aceitar, renovando atitudes. Todos nós, espíritas ou não, todos nós, seres humanos, de uma forma consciente ou não, sabemos que nascemos para o cumprimento de determinadas tarefas. Alguns de nós que têm a perspectiva exclusivamente existencialista, materialista, sabe que nasce para uma determinada tarefa. Ou a tarefa de se formar em algo, produzir algum conhecimento, constituir alguma família, deixar uma marca. Mesmo que nessa perspectiva unicista da vida, ele reconheça que nasceu com determinados dons, com um determinado potencial e que pode utilizar este dom e este potencial para um determinado fim. De um modo geral, os humanos que se dizem materialistas, assim veem a vida. Um pouco mais ou além desta camada unicista, existencialista, nós vamos encontrar determinados seres humanos que acreditam que eles nasceram para uma determinada experiência, com um determinado propósito, mas que essa experiência e esse propósito só acontece ou só deverá acontecer em uma única vida. Somos espiritualistas unicistas, aqueles que acreditam que mesmo existindo uma consciência ou uma alma, essa alma só tem uma oportunidade na vida, a oportunidade de realizar determinado propósito. E nós vamos encontrar uma outra camada, nós, espíritas, espiritualistas, reencarnacionistas. O que isso quer dizer? Que acreditamos no espírito, acreditamos numa consciência além do corpo, acreditamos que nascemos com um propósito, acreditamos que esse propósito precisa ser realizado ao longo da vida e, além dessa vida, ao longo das experiências humanas. Por que esses três olhares? Aquele que vê a vida de um ponto material, onde não existe espírito, mas existem a cultura, os valores que me impulsionam para crescer, aprender e realizar algo. Aqueles que veem a vida espiritualista, mas como uma única oportunidade. E, nesse último momento, nós espíritas que compreendemos que existe a espiritualidade, que somos o espírito, uma consciência em crescimento ao longo de determinadas experiências
encarnatórias. Qual a relação dessas três percepções com o nosso tema? Se estamos exercitando ou experimentando a nossa humanidade em um processo encarnatório, se eu vejo a vida como uma única experiência, com início, meio e fim, qual o sentido de aceitar? Qual o sentido de crescer? Qual o sentido de renovar atitudes? Eu vou crescer, eu vou nascer, ou eu vou crescer, vou morrer, tchau e bênção. O sentido, ele fica restrito à materialidade, ao momento, ao prazer e ao desprazer. Mas se eu concebo que eu sou uma alma, um espírito, uma consciência, mas que só tenho uma única oportunidade, se eu tenho alguns valores até religiosos, a pergunta fica: qual é o sentido da aceitação? Se eu aceitar, ótimo, vou viver a vida. Se eu não aceitar, ótimo também, porque eu vou nascer, crescer, amadurecer e morrer. Não voltarei para renovar atitudes. E aí nos encontramos, nós espíritas, com uma grande tarefa. A tarefa da renovação de atitudes, da aceitação, do crescimento, do amadurecimento e do comprometimento com aquilo que nós, enquanto espíritos, afirmamos. Então, o compromisso que nós espíritas temos só em aceitar o processo de reencarnação e fazer dele a arte da aceitação do grande sentido da vida, que não se restringe a uma única experiência encarnatória, se faz de uma forma ou se apresenta quase na totalidade. Então, quais são os recursos que nós, enquanto espíritas, poderíamos dispor a nosso favor para aceitação, como diz o Espírito, das amarguras e buscar abrandá-las? A aceitação que as encarnações, ela tem um propósito específico. A aceitação de que, ao nascer numa família, ao nascer com um determinado compromisso, ao nascer com determinados anseios, esses anseios fazem parte de um sentido maior. E qual é o sentido maior que nós espíritas sabemos que existe? O sentido da evolução. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos a pergunta: quem são os espíritos como nascemos? Nascemos simples e ignorantes. E como nascemos simples e ignorantes e vamos chegar à categoria dos anjos, arcanjos, querubins? Como nascemos simples e ignorantes, estando aqui na Terra e tendo a compreensão de que há muitas moradas na casa do nosso Pai? Nascemos, independente da nossa circunstância, com um propósito de amadurecimento, com um propósito de crescimento. E como se dá na experiência terrena o amadurecimento, o crescimento? Como se dá na experiência terrena o deslocamento de um estado de ignorância para um estado de adultez, de maturidade, um estado de iluminação? Através das provas e expiações. Porque o nosso planeta é um planeta de provas e expiações no estado transitório para a regeneração. Daí a importância de renovarmos atitudes e aceitarmos a nossa experiência.
E como a gente pode abrandar essas experiências amargas? Se eu compreendo, eu enquanto indivíduo encarnado, que não sou este corpo, que não sou esta identidade, que não sou esse CPF. Se eu, na experiência, estando encarnado, ou até mesmo desencarnados que estão aqui nesse campo, nesse momento, compreendo que eu sou uma consciência, me deslocando no tempo infinito, construindo luz, abrindo e expandindo a minha percepção para profundamente entender o que é há muitas moradas na casa do Pai. Entender profundamente a frase que a gente vai encontrar no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Se eu me percebo como Josieta, restrita nesse corpo, experimentando a encarnação como uma prova, naturalmente, devido ao quanto de ignorância, de fechamento e de percepção restrita, é claro que eu vou fazer o que comumente nós fazemos. Eu vou negar o meu processo de crescimento. Eu vou resistir à entrada da luz. Eu vou resistir e vou me vitimizar diante de determinadas dores. E o processo de aceitação, o processo de acolhimento de tudo aquilo que pertence à nossa humanidade, eu vou ter uma tendência a rechaçar. Por quê? Porque eu vou me colocar no lugar daquela que não foi eleita por Deus, daquela que caiu nessa terra sem querer vir. Falas bem comuns de muitos de nós. Por que, meu Deus, eu estou aqui? Olha que pergunta. No entanto, os Espíritos dizem que as leis estão inscritas na nossa consciência. E por que nós perguntamos? Por que, meu Deus, estou aqui? Por que, meu Deus, isso acontece comigo? Por que exatamente comigo aconteceu essa tragédia? Aí alguns espíritos, trabalhando esse tema, perguntam: e por que não? Qual de nós aqui é eleito filho preferido desse grande Deus antropomórfico, que sente raiva, que escolhe, que elege? Se o próprio Filho, Jesus, governador do planeta, não teve a escolha a não ser passar pela cruz do sofrimento para reconhecer que, ao vivenciar a dor, nós experimentamos a libertação. A arte da aceitação é um processo profundo de libertação. Libertação dessa humanidade ou dessa visão estreita que transforma uma doença ou uma crise financeira ou uma dificuldade moral numa tragédia única e incomensurável. Que transforma essas dificuldades humanas em ressentimento, em negação, em vingança. Porque às vezes, ao vivenciar uma questão moral, o que é que nós fazemos? Quando encontramos um indivíduo com uma cara feia ou com uma palavra maldita,
ficamos fechados, ressentidos. Mas o convite da mensagem da noite é a aceitação. E se eu me percebo preterida por um Deus, como é que eu vou aceitar? Há um paradoxo. Eu só vou aceitar aquilo que me cabe se eu compreendo perfeitamente quem eu sou, para que eu estou aqui, o que é preciso fazer e qual é o caminho que eu estou percorrendo. Se eu acreditar que eu estou percorrendo o caminho da minha profissão, o caminho da minha família, o caminho da minha casa como o único caminho, para quê? Eu paro no meio da experiência. Para que tanto sofrimento? Não vai ter nada no final. Mas se eu sustento a compreensão de que eu sou uma consciência, que a cada experiência eu vou ter a oportunidade de agregar uma qualidade, um conhecimento, uma informação, e se eu sigo com esse conhecimento e essa informação, compreendendo que ela pode produzir melhores estados, melhores atitudes, eu sigo o caminho. Eu aceito o caminho. Porque o meu caminho não vai terminar ali. Como alguns de nós, há séculos atrás, pensamos que a Terra era plana e que em algum momento a gente ia chegar na ponta e cair. A Terra é redonda e no redondo ela renova as experiências. E o salto quântico é a repetição para que em algum momento a gente tenha um impulso maior e vá para um outro planeta, uma outra dimensão. Mas a pergunta é, como nós, inclusive espíritas, vamos sustentar essa profissão de fé? Como nós, espíritas, estamos sustentando no nosso cotidiano a percepção que ao acordar e ao dormir, eu não estou vivendo só um ciclo biológico, mas eu estou tendo a oportunidade de agregar potência para um grande salto. Tem uma passagem muito comum, é um conto muito pequeno, que o homem entra na igreja, entrando numa igreja, ele vê dois homens quebrando pedra. É mais ou menos assim. Aí ele pergunta um, o que é que você está fazendo? Aí ele diz, quebrando pedras. Aí pergunta o outro, o que é que você está fazendo? Construindo uma catedral. São as duas visões que nós, enquanto espíritas, temos que fazer a escolha. A arte da aceitação é o exercício do livre-arbítrio de escolher se nós vamos quebrar pedras ou construir catedrais. Catedral no sentido do templo de luz em nossos corações. Ou se nós vamos quebrar pedras. Não sei se Deus existe, é assim mesmo, todo ano a mesma coisa, tudo se repete, já conheço essa história, daqui a pouco vem um diagnóstico pior e por aí a gente vai no ressentimento, na amargura. E aí a gente vai se perguntando, estamos quebrando pedras, estamos construindo catedrais, o que estamos fazendo com a oportunidade de encarnarmos num planeta onde tem como pilar o livre-arbítrio? Será que nós já paramos para refletir o que significa nascer com uma memória quase que zerada de uma história
oportunizando novos relacionamentos, novas histórias, novas profissões, novas oportunidades de exercício de novos dons? A Terra nos oferece isso. O livre-arbítrio. O esquecimento momentâneo dos nossos ressentimentos, das nossas dificuldades. Nós espíritas falamos do livre-arbítrio, mas esse é um grande exercício de amor da divindade, do processo encarnatório. Imagine que quando a gente dá uma oportunidade a um filho, a gente busca zerar a nossa memória do mal feito dele. Lá pelas tantas ele repete, aí a gente diz: eu sabia que você não ia dar conta. Mas Jesus, governador do planeta, Deus, em sua consciência inteligente e amorosa, nos oportuniza infinitas encarnações, apostando no nosso potencial de renovar atitudes, aceitando as experiências humanas como degraus evolutivos, como degrau de crescimento. E aí eu volto para a referência. Nos é dado a oportunidade de escolher abrandar ou acentuar nossas dores. Se eu nego, dificulta a dor. Só é a gente experimentar, fazer um exame de sangue ou tomar uma injeção enrijecido, com o músculo enrijecido. O que é que acontece? Como nos desenhos animados, a agulha bate e volta, dura e fere, e não cumpre a sua função. Toda vez que experimentamos uma dificuldade e nos fechamos ao sentido e ao aprendizado, a gente fica se debatendo. E se debatendo, a oportunidade não é aproveitada na sua totalidade. Daí os ciclos das encarnações. Algumas delas, porque são tão difíceis, a gente abrir o nosso coração, amar um determinado inimigo, que a gente precisa passar algumas experiências encarnatórias exercitando. Mas a todo momento nesse exercício, o convite é de crescimento, de iluminação e de aceitação. E a aceitação, ela vem da nossa maturidade espiritual. O que é maturidade espiritual? É não se perceber de uma forma infantilizada, ignorante, inconsciente. E isso não depende dos nossos diplomas. Não depende dos livros da física nem da matemática. Depende de que lugar eu me percebo, de que lugar eu olho a vida. Porque se eu olhar a natureza, eu vou perguntar por que tudo se renova nas estações. E aí tem um grande aprendizado. E se eu continuo olhando a natureza, eu vou ver que tem folhas que são perfeitas, outras que são quebradas, outras que duram mais, outras que duram menos. E se eu pergunto o sentido disso tudo e trago essa pergunta para mim, olhando os seres humanos, eu vou construir a teoria de que nessa humanidade nós somos diferentes, estamos juntos caminhando, cada um seu caminho, porém lado a lado com a diferença, lado a lado com a perspectiva da renovação. Nós vivenciamos em nossos corpos inúmeros ciclos. E quando a gente vai vivenciar uma experiência, a gente acredita que aquela experiência é a totalidade e nos desesperamos.
Mas se eu vivencio uma dor, acreditando que aquela dor é uma passagem, não é a totalidade da minha vida, eu não vou entrar no desespero. Eu vou experimentar a aceitação. Então, toda essa desconexão que a gente vem vivendo ao longo das experiências, sem olhar as diferenças, sem olhar os ciclos biológicos, sem olhar os ciclos da natureza, as estações, tem dificuldade, tem dificultado a arte da aceitação. Quando Pilatos pergunta a Jesus: vós sois rei? E Jesus diz: você que está dizendo que eu sou rei. Mas diga, vós sois reis? E Jesus diz: se eu fosse o rei desse reino, todos os meus guerreiros aqui estariam. Jesus se defendeu. Jesus negou aquela realidade dele? Não. E Pilatos, quando ainda diz: olha, na Páscoa nós temos um costume de soltar um prisioneiro. Jesus nada fala. E Pilatos, como nós sabemos na história, vai para o grande circo e pergunta: Jesus ou Barrabás? E nós humanos escolhemos Barrabás. E ainda assim, Jesus nada fala. Determinadas experiências nossas, determinados convites, vêm a nós pelo outro. Quando Pilatos pergunta, Jesus ali silencia. Quando nós somos atacados ou atingidos por algo, se sustentamos a consciência de que tem uma mensagem, um aprendizado, nós vamos silenciar ou responder aquilo que é necessário. O convite da aceitação é essa maturidade que silencia, reconhecendo que ainda em alguns momentos nós escolhemos Barrabás. Nós escolhemos a materialidade, escolhemos o desespero. Somos espíritas e nos desesperamos com os diagnósticos. Somos espíritas acreditando no processo infinito das encarnações, mas ficamos apegados às escrituras, ficamos apegados aos nomes, apegados aos bens materiais. E como o próprio Espírito diz na mensagem, tudo isso precisa se transformar em recurso para o crescimento. Os bens materiais, o corpo, a saúde, a doença, a bicicleta, o carro, são recursos, não são bens. Entendem a diferença? Um recurso, uma ferramenta, impulsiona algo, tem uma prestação de serviço, tem uma serventia. Mas quando nós escolhemos Barrabás, escolhemos figurar na ferramenta, acreditando que ela é nossa identidade, nossa consciência, e que sem aquilo a gente não sobrevive. Realmente, o espírito não sobrevive, ele sucumbe. Daí diversos aspectos das nossas depressões atuais. Porque tudo está muito passageiro. Nosso nível de consumo exorbitante. Tudo se quebra, tudo perde o valor.
mas a gente ainda está acreditando que a nossa identidade estão nesses recursos. Não estão. A nossa identidade precisa estar aberta a usar os recursos, as ferramentas, as religiões, as mensagens, as músicas, as doenças, o dinheiro, a falta do dinheiro, o amor, o desamor, como crescimento. Quando Jesus traz como exemplo a si mesmo a cruz, mesmo prometendo que seríamos acolhidos pelos Espíritos, pela divindade e confortado, como ele traz no Sermão da Montanha, ele não nos tira e não elimina a dor que tem feito parte das nossas vidas. Mas ele diz que nós temos a escolha de abrandar ou de aumentar. Se como crianças nos debatemos, nos esperneamos, aumentamos as dores. Se como adultos compreendemos ou buscamos, mesmo sem compreender, o sentido, porque às vezes o sentido só vem numa outra página, numa outra experiência, numa outra encarnação, a dor, ela é atenuada. Novamente, vou trazer a memória viva dessa consciência que começa a se despedir do mundo físico, que é a coordenadora, né, da reunião daqui da noite, a Delícia, que de uma forma digna tem experimentado uma dor profunda, atenuado com certeza com alguns medicamentos, porque nos foi dado atenuar, nos foi dado livre-arbítrio, nos está sendo dado determinados medicamentos. Mas nós, ainda com aquela porção material, a gente compreende que o medicamento é para quê? Para nos colocar eternos. Josieda eterna, mumificada. Não. Os recursos são degraus. O medicamento é degrau. Todo medicamento, se a gente recebe como um amigo, ele proporciona algo. Agora, por que a gente diz que não passa a nossa dor, a nossa cabeça, ou esse medicamento não serve? Porque a gente quer que ele faça uma coisa que ele não vai fazer. Resolver um padrão que nos adoece. O medicamento químico não resolve o padrão psíquico. Ele dá um refresco para que o psiquismo tenha a oportunidade de acessar a informação. Mas como crianças, a gente quer que o medicamento nos livre do mal. Aqui na Terra, até o momento, lê do engano. O medicamento é suporte. O passe é suporte. As palavras escritas das Escrituras são suporte, porque todo o trabalho precisa ser feito por cada um de nós. Por cada consciência encarnada se compreende a função da sua encarnação. Em algumas mensagens, nós encontramos referência de que, ao nascer, nossos pais deveriam nos perguntar, mesmo o bebezinho desde a barriga: você está nascendo para qual lição? Qual tarefa?
De um modo geral, nós sabemos que nós, como pais, e eu também como mãe, a gente nasce, olha para o filho e diz o que é que ele quer ser, não é? Às vezes nem pergunta ele, mas o que ele quer ser dentro das nossas universidades humanas. O que ele quer ser diante da nossa escala de status social. Mas a pergunta precisa ser para a alma. O que é que essa alma veio fazer aqui? Qual a lição dessa experiência? Diante dessa alma, como é que eu posso contribuir com a qualidade que eu reconheço que eu tenho? Não a qualidade da mãe perfeita, que eu nunca serei, mas da qualidade da mãe real que eu sou. O que é que eu tenho como mãe real para oferecer a essa alma que também me escolhe para um processo de crescimento? A ilusão da perfeição, a ilusão de sermos ó concurso diante de Deus, nos afasta do verdadeiro sentido ou da lição da vida. Porque a lição da vida, ela vem dessa pergunta que cada um de nós pode se fazer a qualquer momento. Qual a minha tarefa aqui? Nós passamos de um ano para o outro com uma série de listas, de itens, o que é ótimo para orientar algumas ações. Mas a pergunta que realmente vai dar sentido a partir desse convite do livro do mês e da palestra, do tema dessa noite, a arte da aceitação, é: o que é que eu preciso fazer? Qual o sentido da minha existência? É isso que vai me dar potência para aceitar tudo aquilo que está ao meu redor. Porque ao fazer essa pergunta, eu estou dizendo ao universo: cresci. Estou compreendendo que não posso ficar mais sentada esperando que os anjos me carreguem. Os anjos só vão me carregar quando eu me abrir para essa experiência. Negando pela inconsciência, eles não vão conseguir nos acessar. E os anjos aqui são todos aqueles encarnados e desencarnados que estão a todo momento nos ensinando algo. A arte da aceitação é a arte do amadurecimento. A arte da compreensão de que estamos numa experiência humana. A experiência humana tem início, meio e fim. Mas a experiência do Espírito é infinita. Ela se dá no mergulho encarnatório, mas não se restringe à encarnação. Se ampliamos a nossa percepção sobre o nosso processo encarnatório, reconhecendo a bênção do livre-arbítrio, reconhecendo a oportunidade incessante de renovar, de refazer, nós estaremos exercitando e construindo elementos para a aceitação. Aceitar é silenciar diante de Pilatos e dizer: tu dizes que eu sou rei. Jesus, governador do nosso planeta, não abriu a boca para uma defesa. E nós, como estávamos na balbúrdia, escolhemos Barrabás. Daí os nossos sofrimentos. Porque quando recebemos uma missão, a gente sai, vou repetir, de uma forma ainda desesperada, ou deprimimos, ou resistimos, ou negamos.
que possamos, nesse início de ano, observar a nossa vida, observar nossas alegrias, observar as nossas dores, observar nossas facilidades, ferramentas, instrumentos de mais alegria e de refazer algumas dores. Refazer dores, vou lembrar, não necessariamente é tirar isto de mim como a gente pede às vezes. Deus tira isto de mim. É aceitar a presença da dificuldade. Aceitar a presença da dificuldade em paralelo com a presença do ensinamento, em paralelo com a presença dos anjos, em paralelo com a presença do sentido. Porque nós somos seres multidimensionais, físicos e não físicos. Infinitos corpos unem o espírito ao corpo físico. A doutrina traz os 3 corpos: físico, perispírito e espírito. E nós sabemos que temos o corpo etérico, mental e emocional. Porque somos seres multidimensionais, ferramentas ou ferramenta que proporciona a conexão ao mesmo tempo com a dor, com o alívio, com o sentido, com a aceitação, com a serenidade e com a paz. É possível sim a gente vivenciar uma dor, gritar por ela e compreender que tem um sentido maior. É possível. Uma dor moral que, mesmo que perdure durante alguns meses, anos, é possível atenuar. Pois estamos aqui para isso. Há muitas moradas na casa de nosso Pai. E se há muitas moradas na casa do nosso Pai, e se existem casas, planetas, galáxias, que são habitadas por seres de luz, como nós chegaremos a esse estado vibracional? Acreditando, exercitando a fé, exercitando a nossa potência de espírito, não identificado com a matéria, não acreditando que a dor é a totalidade da vida, não acreditando-se desamparado ou descrente da existência de um sentido. Toda vez que descremos da existência de um sentido, nós escolhemos o desânimo, escolhemos Barrabás, que habita em todos nós. Que nós possamos, nesse início de ano, renovar a nossa fé, renovar nosso testemunho de estarmos numa encarnação para crescer, para sorrir, para chorar, para brigar, para refazer, para renovar. Para tudo isso que a gente vive, só que de uma perspectiva espírita, compreendendo que a consciência, brigando, desanimando, alegrando, chorando, cantando, está presente, está aprendendo e pode estar, e vai estar com certeza crescendo, evoluindo, agregando luz, agregando amor, serenidade e paz. Que nós possamos exercitar essa arte, a arte da aceitação, do silêncio e da compreensão profunda em nossos corações. E que Jesus continue sendo o nosso guia, o nosso mestre, o nosso irmão. E que todos os seres que nos antecederam, seres de amor, seres de luz que também vivenciaram as suas dores, possam estar ao nosso lado, nos amparando. Mas vou lembrar, eles só vão estar ao nosso lado
se nós permitirmos. Precisamos abrir os nossos corações. Precisamos saber que estamos num fim de ciclo dificílimo. O Apocalipse e todas as tragédias que foram profetizadas já estão aqui na nossa frente. E a pergunta é, diante disso tudo, que conhecemos há milênios e milênios e milênios, que escolha vou fazer agora? Que passo eu posso dar na direção da serenidade, do equilíbrio, da paz? E nós possamos seguir com essas reflexões. Sustentar a reflexão, sustentar a consciência, já é muita coisa. Não fiquemos preocupados se a gente está doando trilhões de cestas básicas, ou se a gente rezou o dia inteiro. Isso também faz parte, mas muito mais parte se a gente sustenta a consciência que precisamos seguir construindo a luz em nossos corações e ao nosso entorno. Que Jesus, nosso guia e mestre, continue velando por nós a todo momento. Que assim seja. Agradecendo a Josieda pela bela mensagem que nos trouxe. Convido a todos a passarmos para a segunda parte dos nossos trabalhos e que os nossos passistas cheguem ao salão para começar. Enquanto isso,